Boa noite, Andréia. Boa noite, Kívia, Cris. Deixa eu ver quem mais. Luciane Wagner. Cida, Cris, Carlão, Isabela, John Victor, Laranjeira, Fernandinha, Samarovski, Leozinho, Eustáquio, já falei, Edinho, todo mundo aí. Miraca, diretamente de João Pessoa, no frio de 26 graus. Muito bem. Muito bem, hoje nós temos a palavra abençoada aí dos nosso irmão Erlon Lemos. Manda ver, meu irmão. Amém. Boa noite a todos. Tá chegando o som aí direitinho? Ótimo. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Se você tem sua Bíblia aí, no celular, no aplicativo, ou a Bíblia mesmo em livro, acompanhe comigo. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus continue falando ao nosso coração, através da meditação em cima da palavra dele. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui, pelos momentos de compartilhar e de ouvir o Senhor falar através do abraço virtual das pessoas, das canções. E agora nós pedimos que o Senhor continue falando através da meditação na tua palavra. Nós queremos sair desse momento hoje diferente do que entramos. E pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto é um texto que descreve algo que aconteceu num momento muito importante do ministério de Jesus. Ele havia, há pouco tempo, se revelado como Cristo, ou seja, aquele que o povo de Israel esperava, aquele por quem o povo de Israel esperava. Eles ansiavam que seria o libertador da nação de Israel. Ele fez essa revelação de que ele era o Cristo para a mulher de Samaria, no capítulo 4 de João. Essa mulher samaritana, ela percebe que Jesus era diferente quando ele faz algumas declarações para ela que não tinha como ele saber, uma pessoa normal saber. Ela fala: vejo que és profeta. E ela crê em Jesus através daquela situação ali que nós temos descrita em João 4, e ela imediatamente se transforma numa missionária. Ela vai chamar as outras pessoas da cidade para que eles também conheçam a Jesus. Aí as pessoas vêm e elas creem em Jesus. E agora, não somente pelo testemunho da mulher, eles dizem, mas porque eles mesmos tinham visto e ouvido Jesus. Jesus fica com eles durante 2 dias, e depois, a pedido deles, por sinal, e depois ele parte da Samaria e vai para a Galileia. Aí ele chega em Caná da Galileia, onde ele havia feito o seu primeiro milagre público, transformando a água em vinho. É um texto muito conhecido. Ali em Caná ele cura, à distância, por sinal, o filho de um oficial do rei. Algum tempo depois, ele vai para Jerusalém, que ficava na Judéia, para a festa dos tabernáculos, uma das festas anuais que os judeus celebravam todo ano, né? Uma festa anual, obviamente, celebravam todo ano. Chegando em Jerusalém, ele cura um paralítico. E esse homem, ele não andava há 38 anos. E era um dia de sábado, e os líderes religiosos, eles nem se maravilham com o fato de que um homem que era incapaz de andar durante 38 anos está, de repente,
andando e carregando seu leito, mas eles se preocupam com o fato de que esse homem está carregando o leito, o que para eles era proibido, porque era dia de sábado. Jesus, então, ele discute com aqueles líderes religiosos, pois eles estavam bem mais preocupados com as aparências externas, com os ritos religiosos, do que verdadeiramente conhecer e fazer a vontade de Deus. Aí cria-se ali uma tensão entre Jesus e os líderes religiosos. E eles começam a falarem sobre matar Jesus. Eles começam a falar sobre matar Jesus. Mas o ministério de Jesus aumenta em números e muitas pessoas começam a segui-lo, pois elas veem as curas que ele operava. Próximo à festa da Páscoa, ele opera mais um grande milagre, que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Literalmente, milhares de pessoas veem esse sinal e eles afirmam ali crer que Jesus era de fato o profeta que haveria de vir ao mundo e planejam proclamá-lo rei. Mas Jesus sabia disso. Então, o que ele faz? Ele se retira para ficar sozinho, porque eles não haviam entendido o seu ministério e nem seu objetivo. Eles queriam proclamá-lo rei, eles queriam um rei terreno, eles queriam alguém que fosse um libertador político. Mas Jesus não tinha essa proposta. Então ele se retira, ele fica sozinho um tempo. Mas muitos dessa multidão que haviam crido nele, eles vão atrás de Jesus e acabam encontrando Jesus. E aí Jesus confronta esses discípulos, dizendo que eles estão mais interessados em satisfazer o estômago do que, de fato, crer em quem ele realmente era. Ali ele afirma que ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida. Mas, depois dessa discussão, muitos abandonam a Jesus e não o seguem mais. Mas esses acontecimentos, eles também, além de fazer com que muitos abandonem a Jesus, eles também servem para firmar a fé de Pedro e do restante dos 12 discípulos. Quando Jesus pergunta aos 12 se eles também queriam se retirar, Pedro, ele responde dizendo, ele fala, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a partir daí, Jesus evita andar pela Judéia, porque os líderes religiosos, eles estavam planejando matá-lo. Mas depois de algum tempo, ele sobe de novo para Jerusalém. E ali, em Jerusalém, acontecem mais embates entre Jesus e os religiosos. E os religiosos, eles mandam guardas para prender Jesus. Mas os guardas não prendem Jesus e voltam, e quando eles são questionados, cadê Jesus? Por que vocês não trouxeram ele? Eles falam, nunca ninguém falou como esse homem. Então, por esse tempo, acontece a situação também da mulher que foi pega em adultério. E eles trazem essa mulher para Jesus para que ele dê o veredito sobre ela. Muito injustamente, eles tinham que ter trazido o casal, né? Mas trazem só a mulher. Eles achavam que Jesus não teria saído ali. Mas ele disse para que o primeiro sem pecado atirar a primeira pedra. E aí os irmãos conhecem a história, todos saem, começando pelos mais velhos até os mais novos, e acaba ficando só Jesus e a mulher, e Jesus despede a mulher e fala, cadê o pessoal que te condenou? Falo, ninguém ficou? Falo, não, ninguém. Eu falo, também não te condeno. Vai embora, mas abandona essa vida de pecado. Após isso, Jesus, de novo, tem discussões com os líderes religiosos. E após um desses embates, o texto bíblico diz que muitos creram nele. E é aí que entra o texto que nós lemos. E Jesus faz essas afirmações àquelas pessoas que haviam crido nele. Nessas afirmações, ele diz que o resultado para aqueles que permanecessem crendo é a liberdade. Liberdade esta que vem com o conhecimento da verdade. Em outra ocasião, ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos muito bem esse texto. O que Jesus dizia sempre tinha uma lógica impressionante.
apesar de nem sempre nós conseguirmos identificar essa lógica num primeiro momento. Às vezes a gente tem que ler 1, 2, 3, 5 vezes para a gente entender a lógica de que Jesus está falando. Quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele propõe aqui algo sequencial. Mais ou menos assim, você vivia a sua vida sem ter Jesus como Salvador. O Espírito Santo, ele agiu na sua vida e te convenceu do pecado e, consequentemente, da sua necessidade de salvação. E a salvação é algo que você simplesmente não pode fazer por você mesmo. E você tem essa convicção. Você, então, entrega a sua vida para Jesus e começa um outro caminho, bastante diferente do caminho que você trilhava antes. Você agora é um discípulo de Jesus e tem ele como seu referencial máximo. Você aprende a cada dia mais dele e conhece a ele um pouco melhor a cada dia. E nesse novo caminho, você vai descobrindo o que a vida de fato é. Quanto mais você vive com Jesus, mais você enxerga o quanto o conceito que você tinha de vida é distante do conceito que você agora tem. Caminho que se transforma em verdade e que gera vida. É algo sequencial, uma coisa segue a outra. E no texto que nós acabamos de ler, há também essa verdade sequencial. Então eu gostaria de refletir um pouquinho sobre esses 2 versículos a partir dessa perspectiva. Então, o que acontece primeiro? Nós cremos em Jesus. No texto ali, Jesus disse essas palavras para aquelas pessoas que haviam crido nele. O próprio texto diz. E, no primeiro momento, parece que Jesus está sendo duro, né? Poxa, se eles creram em Jesus, por que Jesus foi tão duro com eles quando a gente lê o restante do texto? Mas Jesus estava, na verdade, testando, né, a fé dessas pessoas que diziam crer nele. Crer somente não é suficiente. É necessário continuar crendo. Há, nas palavras de Jesus aqui, uma condição imposta por ele. Ele fala, se permanecerdes na minha palavra. Ou seja, se continuarem crendo, somente então serão verdadeiramente meus discípulos. Se Jesus fala sobre verdadeiramente sermos discípulos, é porque é possível ser um pseudo-discípulo, um falso discípulo. Infelizmente, há muitas pessoas que são pseudo-discípulos. Elas têm uma experiência com Jesus, mas não é o suficiente para causar uma mudança permanente de vida. Algo muda e talvez no primeiro momento há realmente uma mudança que aparenta até ser drástica. Mas é o famoso fogo de palha. No primeiro momento é forte, impactante, mas rapidinho ele apaga. Aí as coisas voltam a ser como antes. É isso que nós vemos nesses relatos das discussões e embates de Jesus com aqueles que declaram ter crido nele. Eles creem em Jesus, mas pouco depois afirmam que ele tem demônio. Eles creem, mas pouco depois pegam em pedras para jogar nele. Outros pseudo-discípulos, eles nasceram num contexto religioso e são simpatizantes de Jesus, mas não são de fato discípulos porque eles não seguem os mandamentos de Jesus. Jesus faz parte de uma pequena área da vida, que é toda dividida em compartimentos. Nós temos a área profissional, a área sentimental, a área familiar e várias outras áreas. E entre essas áreas, nós temos a área religiosa, a área tradicional. E Jesus, ele está dentro dessa área religiosa ou tradicional. E ele não faz parte de nenhuma das outras áreas. Mas, na verdade, o que Jesus propõe aos discípulos que creram nele é que ele seja o centro, o ponto de partida de tudo, onde todas as áreas da nossa vida sejam balizadas e sejam vividas a partir dele. Que nós enxerguemos a vida através dele. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é partir nessa caminhada. Qualquer coisa menos do que isso é ser um pseudo-discípulo. A marca de um verdadeiro discípulo é continuar crendo, permanecer na palavra de Jesus.
E nós permanecemos na palavra de Jesus quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Em João 15, versículo 10, ele diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, olha uma condição aqui de novo, se permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Pensando dessa forma sequencial, uma vez que nós permanecemos na palavra de Jesus, continuando a crer e obedecendo aos seus mandamentos, nós chegamos ao ponto que nós conhecemos a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, assim seremos livres. É isso que Jesus está falando. Mas surge uma pergunta aqui muito importante. O que significa ser livre? Você é livre? Nós somos livres? O conceito que nós temos de liberdade hoje, no ano de 2021, ele sofreu uma grande influência da filosofia existencialista. Ali que começou no final do século XIX, perdurou e cresceu durante todo o século XX e adentrou no século XXI. Para saber o que significa ser livre, nós temos que ter bem claro o conceito de liberdade. Aqui eu vou sugerir que nós analisemos liberdade à luz das Escrituras, não à luz da sociedade e da época em que vivemos. Mas primeiro, vamos ver alguns exemplos do conceito de liberdade à luz dos nossos tempos. O site Brasil Escola, ele define liberdade assim: liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Já o jornal Jurídico, que é um jornal de assuntos jurídicos, ele define a liberdade assim: liberdade significa o direito de agir segundo seu livre arbítrio, segundo a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É não depender de ninguém. Bom, tem vários outros conceitos de liberdade aí no mercado, mas normalmente eles giram em torno disso aí. Essas ideias, sendo que duas palavras aqui chamam muito a minha atenção. As palavras são independência e autonomia. Resumidamente, independência significa você ter a capacidade de escolher e agir por si próprio sem depender de ninguém, certo? Independência. Autonomia tem a ver com você ser o juiz e o legislador de si mesmo. Auto vem de si mesmo. Nomia quer dizer lei, ou seja, você legisla sobre a sua vida. Então, autonomia e independência são duas palavras muito ligadas ao conceito de liberdade que nós temos hoje. Agora, vamos pensar bem. Esse conceito de liberdade, ele tem muito a ver com o que aconteceu lá atrás no Jardim do Éden. No jardim, o que aconteceu? O homem, ele escolheu viver a vida longe do autor da vida. Ele escolheu não depender de Deus, mas apenas de si mesmo. Ele escolheu ditar o que é certo e o que é errado, e não depender de Deus para isso. E o resultado disso, gente, é uma humanidade buscando, desde então, a tão sonhada liberdade. Liberdade esta que é cantada em canções, que é registrada em poesias, em histórias, mas é tão distante da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não conhece o que é de fato ser livre. Por isso, hoje é comum que um jovem que vive debaixo da tutela dos pais se sinta preso e anseie ser livre dos limites e das regras impostas pelos pais. Afinal, se a liberdade é a ausência de restrições, quando eu não tiver nenhuma restrição, eu serei livre. É comum que o marido ou a mulher que gostaria de alçar novos voos se sinta preso ou presa a um casamento. Afinal,
como eu posso ser livre se eu não posso me libertar dessas correntes que me aprisionam a alguém? É normal alguém que tem um emprego e tem que seguir certas regras se sinta preso e limitado. Por quê? Tem horário de chegar, tem horário até de almoçar, tem horário de sair, tem que fazer o que o chefe diz para fazer. Liberdade para se fazer o que quer, não depender de ninguém e de ser seu próprio legislador, não é liberdade de fato. A ausência de regras, restrições e limites não quer dizer liberdade. Então, como nós podemos definir a liberdade a partir de uma perspectiva bíblica? Bom, nós já vimos que liberdade não é quando nós temos a oportunidade de fazer tudo que nós queremos. Mas então o que é? Liberdade, de uma perspectiva bíblica, é quando nós temos a capacidade, a habilidade de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Vou repetir. Liberdade, numa perspectiva bíblica, é quando nós temos a capacidade, quando nós temos a habilidade de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E o que nós deveríamos fazer? Nós fomos criados para glorificar a Deus, para gozarmos da presença dele para sempre. É assim que o Catecismo Maior de Westminster nos ensina na sua primeira pergunta. Isso só é possível através de Cristo. E não tem nada a ver com nossas circunstâncias, não tem nada a ver com nossa condição social e não tem nada a ver com nossa realidade política. Liberdade é a possibilidade de dizer sim a Deus, porque nós não somos mais escravos do pecado. Liberdade é dependência de Cristo, porque é somente por Ele e por sua graça que nós podemos escolher não pecar. Ele disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. E nele nós podemos escolher o bem. Nós podemos honrar nossos pais sendo obedientes a eles. Podemos ser o marido ou a mulher que Deus nos chamou para sermos, servindo em amor ao nosso cônjuge. Podemos honrar a Deus no nosso trabalho, sendo fiéis aos seus princípios e gratos pelo nosso sustento. Liberdade é reconhecer que em Deus nós vivemos, movemos e existimos, como disse Paulo no livro de Atos. Ou seja, é saber que Deus não é uma área da nossa vida, Ele é toda a nossa vida. É saber que verdade é o que Deus diz. Quando Jesus mandou Pedro andar sobre as águas, ele foi. Apesar de saber, ele era pescador, ele sabia que ninguém anda sobre água. Mas naquele momento ele acreditou que verdade era o que Jesus disse. Então ele foi. E enquanto ele acreditou, ele andou. Aquele que fez as leis da física, ele pode manipular as leis da física na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Liberdade é saber que nós somos feitura, nós somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lá em Efésios diz isso. Liberdade é conhecer e fazer as boas obras de Deus. Liberdade é trilhar o caminho que Deus colocou à nossa frente. Não seguir o conceito de outros de onde você deve ir. Eu, assistindo uma palestra de um teólogo canadense, eu fui muito abençoado por uma ilustração que ele usou, e eu gostaria de usar aqui agora com os irmãos. A figura da estrada aberta à nossa frente é frequentemente associada à ideia de liberdade. Nós já vimos isso nos filmes, onde nós vemos aquela estrada longa, mostra lá na frente alguém de moto ou num carro conversível indo, e isso a gente associa isso à liberdade. Eu sigo sem rumo, eu paro onde eu quero, eu vou quando eu quero e no meu ritmo. Mas pensem comigo, a estrada
A estrada, ela foi feita por alguém que muito antes de você e de mim, decidiu que naquele lugar deveria existir um caminho que levasse de um lugar X para um lugar Y. Então, seguir a estrada e fazer isso do seu jeito, achando que você é livre, não é liberdade. Você está simplesmente trilhando o caminho que alguém deixou para você seguir. Você não é o primeiro a andar por essa estrada e certamente não será o último. Mas o fato é que você não é livre. Só está seguindo a ideia de alguém, mesmo que você não saiba quem. Livre, na verdade, é quem trilha a estrada de Deus. Nessa estrada de Deus, nós sabemos onde nós vamos chegar. Mas nós não sabemos quando e nem como será. Nós não conhecemos os trechos de antemão, não sabemos onde a gente vai encontrar os buracos, os desvios, os redutores de velocidade, mas o mais importante dessa estrada é quem caminha com a gente. Essa estrada, ela pode levar à dor, ela pode trazer surpresas desagradáveis, ela pode nos fazer atravessar o vale da sombra da morte. Mas nós não caminhamos sozinhos. Nós não estamos deixados à nossa própria sorte. Tem um foguetório danado aqui que eu não sei porquê. Mas nós não estamos deixados à nossa própria sorte, ao nosso conceito errado de liberdade, que só, na verdade, nos leva a uma prisão. Nós somos sustentados por Deus e, por isso, somos livres de fato. E é essa liberdade que Jesus nos chamou para ter. Se nós permanecermos no caminho, nós vamos chegar a essa liberdade.